Boa noite, amigos. Muito feliz de estar aqui nessa noite, nessa oportunidade. Um coração ainda mais acalorado em função da oportunidade de estar falando na casa espírita que me apresentou a doutrina. Então, certamente é motivo de alegria em dobro, né? Então, espero que possamos estar conectados, né? Nessa mesma sintonia. Esperamos que os amigos espirituais nos envolvam na medida do possível, né? Sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas dificuldades, reconhecemos que muitas vezes nós não nos colocamos em nível energético e vibratório apropriado para a possibilidade, né, dessa sintonia, desse acoplamento com os amigos espirituais, mas com humildade nós nos colocamos à disposição para então aqui trazer algumas palavras que em muitas vezes já é sabida por todos que terão a oportunidade de estarem aqui nesse momento, mas é sempre bom relembrar, recordar, né? Deixar ainda mais vivo os ensinamentos que o Evangelho nos propõe, que a doutrina espírita nos propõe. Então, é com muita felicidade que nós nos colocamos nesse momento. E para iniciarmos a nossa fala, né? Antes nós iremos aqui fazer uma breve leitura do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, que se chama Com Amor. E, sobretudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com o desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza do caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça.
ouçamos a sugestão do amor a cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, amigos benfeitores, nos colocamos à disposição a fim, Senhor, de alguma forma conseguirmos conectar os raciocínios, desenvolver questões, apresentar propostas no âmbito, Senhor, do Evangelho e dessa doutrina tão amada. E dessa forma, Senhor, que possamos ter e possamos estar, mesmo que distantes fisicamente, conectados através dos nossos corações e agradecendo, Senhor, o auxílio da tecnologia que facilita toda essa interface e toda essa possibilidade de estarmos realizando o trabalho nesta noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Amigos, com o dinamismo que é muito importante para essas atividades onde nós estamos conectados através da internet, sabendo das limitações dessa oportunidade, sabendo que muitas vezes falta aquele calor, aquele sentimento, aquela troca, mas buscando com algum ritmo, com algum dinamismo, nós nos proporemos aqui, nós vamos nos propor a conversar um pouco, a apresentar algumas ideias a respeito da família, dos desafios da vida em família. E eu acho que é uma oportunidade especial de estar falando sobre esse tema, onde da forma que nós nos colocamos hoje, foi requerido a cada um de nós esse olhar ainda mais profundo para os nossos lares, para as nossas famílias, inclusive nos requisitando ainda mais essa presença física, Afinal, a maioria de nós está se colocando reservado em casa, buscando, evitando as aglomerações e todas as recomendações que nós temos da ciência e dos órgãos de saúde no geral. Então, acho que é um momento muito oportuno de conversarmos um pouco sobre isso, muitos conflitos vêm sendo gerados nesse período, Inclusive a gente percebe casais, de uma forma geral, que vêm se separando nesse período, onde por algum motivo esse estar mais próximo ou essa convivência mais intensa vem trazendo ainda mais dificuldades em tudo que envolve o relacionamento dentro de uma família, que vai muito além, inclusive dos casais, Nós temos os filhos e diversas outras constituições familiares, que hoje são nos apresentadas, enfim. Então acho que é um momento oportuno de nós trocarmos algumas ideias em relação a isso e trazer a reflexão mais importante para dentro dos nossos próprios lares, tentar refletir tudo que a gente vai tentar pontuar hoje para si, para o seu lar, para as suas dificuldades. Isso que eu acho que é o mais importante, Nós vamos tentar traçar um fio condutor, mas é importante que o olhar de todos que vão ter a oportunidade de estar nesse momento aqui, eu agradeço pela atenção de todos vocês, possam buscar essas conexões com as suas próprias famílias, com as suas próprias dificuldades,
e com as oportunidades que a gente tem a cada dia de buscar fazer o melhor, né? E como a leitura inicial trouxe, sempre com muito amor, né? Porque de fato é ele que na maioria das vezes nos faz superar obstáculos, dificuldades, né? E de tudo que envolve essa vida, os desafios da vida em família. No primeiro momento, eu gostaria de estabelecer uma analogia em relação à sociedade, né? A sociedade, nós poderíamos considerar a sociedade como um grande organismo, né? Um organismo vivo que recebe influência direta, né? Assim como os organismos, né? Orgânicos, assim, né? Como o corpo físico, por exemplo, sofrem influências diretas das células que compõem esse organismo. Então, se você possui células adoecidas, você naturalmente estará adoecendo também, né, o organismo de uma forma geral. Afinal, o organismo ele é constituído por diversas células. Então, muitas das dificuldades que nós enxergamos hoje no mundo, né, das mais variadas origens, se dá certamente por dificuldades que nós estamos encontrando nas células que constituem esse grande organismo. E assim dizendo, a família é essa grande célula, né? São essas grandes células que constituem a sociedade. Então, falar de um mundo regenerado, falar de um mundo melhor, certamente é buscar observar com mais atenção essas pequenas células, as famílias. Então, para tratar o organismo de uma forma geral, é preciso um olhar especial para cada uma dessas células. À medida que essas células vão se colocando de forma mais saudável, né? À medida que essas células são mais saudáveis, nós naturalmente teremos um organismo mais saudável. E partindo dessa premissa, é importante também entender a origem etimológica da palavra família, que vem de famulus, né? E famulus significa servir. Não sei se a maioria sabia disso, né? Mas tem essa origem de servir, família. E de fato é na família que se apresentam as primeiras oportunidades de servir, né? Desde aquele primeiro momento onde o feto está sendo gerado, de alguma forma, e de forma muito intensa inclusive, ele já passa a influenciar os pais que esperam, né, com tanta expectativa o nascimento daquele bebê, daquela criança. E já ali começa essa oportunidade do servir, né? Já nos primeiros passos, após inclusive a gestação, já se coloca a oportunidade de servir, né, de diversas formas, né, de diversas... E como havia dizendo, como eu estava falando, já ali muito naquele período ainda da infância, né, de criancinha, aquela criança já passa a servir de alguma forma a família, trazendo alegria, né, trazendo aquele ar mais leve para aquele contexto familiar. Então ela já se coloca num primeiro momento ali, já com essa oportunidade de servir. E considerando também que a oportunidade dos pais, né, de servir aquela criaturinha que está voltando à Terra, é de fato ainda uma oportunidade ainda mais considerável, né, diante de toda
de todo o aparato, né, de todo o cuidado que uma criança requer, né? Então, de fato, já nos primeiros passos, essa interação familiar já nos apresenta quanto a origem etimológica da palavra tem a ver com o que de fato é vivenciado nas famílias, né? Essa oportunidade contínua de estarmos sempre servindo. Para dar continuidade a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, existe uma poesia de Noélio Duarte que fala sobre família, inclusive o título dessa poesia é Família, e eu gostaria de ler um pouco aqui para trazer mais algumas ideias para a nossa conversa, para essa nossa narrativa. E ela fala assim, ó: família. Família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe. Muitos só têm o avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é repleta, completa, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa, nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá, dentro de casa, que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes, com trombas e tudo muitas vezes, leões velozes, com unhas e dentes inclementes. Família é o lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, outro tristonho, um é exibido, outro inibido, um é calado, outro exagerado, um é cabeludo, outro textudo, um é penteado, outro descabelado. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar Deus. Noélio Duarte. Essa poesia ela é muito interessante porque nos apresenta, né, traça de uma forma poética a diversidade, né, dessa constituição familiar, né, como as famílias são diferentes entre si, né, se nós fôssemos traçar algumas comparações, como cada família é bem particular de fato, né, e como dentro da própria família existem tantas diferenças, né, conforme a poesia de Noélio Duarte apresentou, né. Um de fato é mais comunicativo, outro é mais introvertido, um é mais engraçado, um é mais complicado, outro é mais tranquilo de lidar, né? E é assim que se constituem as famílias. Porque dentro da família, né, nós estamos falando de seres em evolução, e uma analogia muito interessante que o Haroldo coloca muitas vezes, que cada um representa um universo particular. Cada um de nós representa um universo particular. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz, né,
que todos os elementos que existem no universo existem também em cada um de nós. Sendo assim, nós estamos falando de um mundo, de um universo particular. Tratar apenas desse mundo, né, já seria extremamente complicado, desse universo. Imagina considerar a interação desses universos, né? O tanto de esforço, né, de conflitos que podem ser gerados de forma natural, né? Porque nós estamos colocando universos distintos, né, com experiências totalmente distintas em um mesmo lar, em uma mesma família, e fazendo com que eles interajam. Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender, né, o quantos desafios vão ser colocados nesse tipo de interação, né? E o encontro dessas individualidades representa de forma clara, né, o amor infinito de Deus, né, que em muitos casos, né, encontros desses universos, desses seres, desses indivíduos, são planejados por séculos. Por séculos. E nós muitas vezes não paramos para pensar nisso, né? Nós temos hoje a nossa família, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossa tia, prima, etc. E a gente não para pensar, poxa, o quanto de planejamento será que foi desprendido para que esses seres pudessem se encontrar em uma mesma família, né? O quanto de planejamento que os amigos espirituais tiveram que traçar, né? De repente segura um pouco um lá no plano espiritual, enquanto o outro ainda está encarnado, espera ele retornar para aí sim eles voltarem. Com certeza devem ter casos, muitos casos assim, né, para que esses indivíduos possam se encontrar em uma mesma família. Emmanuel, inclusive, nos traz que a família consanguínea, né, entre os homens pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos, porque e muitas vezes nós nos colocamos ingratos, né, e digamos assim meio desconectados da realidade, em achar que as dificuldades que nós filhos estão desconectadas da gente, né? Falar, pô, eu não mereço passar por isso, eu não mereço ter uma mãe, um pai assim, um irmão assim, assado. E esquecemos que tudo isso que nós visualizamos, né, dentro das nossas famílias são os reflexos, né, de nós mesmos, que Deus nos coloca a oportunidade para que nós possamos fazer de forma diferente, agir de forma diferente, tomar escolhas diferentes, né? Importante assim destacar também que existem espíritos, né, missionários, né, que não estão dentro desse contexto, né? Eles mesmos eles superam o ambiente comum, né, e criam um clima mental ali que é peculiar a eles, né? Se colocando em determinadas famílias, enfim. Mas num contexto mais nosso, assim, né, falando da gente, é assim que as coisas se colocam, né? Nós reclamamos das dificuldades que estão dentro das nossas famílias, mas nos esquecemos que, na verdade, são os nossos próprios reflexos, né? E isso é muito importante sempre lembrar, né? Para que a gente possa superar, para que a gente possa tentar manusear de uma forma diferente, né? Se adequar, aparar arestas, desfazer nós, né? Então é sempre muito importante essa visão. Emmanuel também coloca que,
faz uma análise muito significativa que a aglutinação familiar ela se dá principalmente de duas formas, né? A primeira, através das afinidades. E daí nós enxergamos, por exemplo, né, famílias que muitas vezes seguem todas uma mesma profissão, né, tem aptidões muito parecidas, famílias de músicos, por exemplo, né, onde os pais, por exemplo, mexem com música, gostam de música, e na medida que tem filhos, já percebe que os filhos também apreciam, né, gostam, curtem aquilo ali. E às vezes a gente tem a falsa impressão, nesses casos, né, por conta de sempre estar esquecendo desse olhar mais macro em relação à espiritualidade e tudo mais, de achar assim, se o pai e a mãe são médicos, o filho, né, naturalmente vai, sei lá, virar um médico, né, porque já é médico e tal. Mas existem muitas famílias que não acontece isso, né? Que o filho não quer seguir a profissão do pai. Então, porque não é uma afinidade em comum daqueles espíritos. Mas outras, claro, naturalmente, né? Por esse encontro de afinidades e as afinidades fazem com que os espíritos possam se sentir atraídos, né, um pelos outros e formem essa constituição familiar, faz com que naturalmente a gente perceba casos, né, muito particulares onde toda a família tem uma aptidão parecida, gostam de música, gostam de uma determinada área, seguem uma mesma profissão, porque essa aglutinação se dá também através da afinidade, né? E a segunda, aquela que eu acho que deve ser a mais marcante, principalmente no mundo de provas e expiações, que é através dos comprometimentos, né? Porque nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, né? Por aquilo que plantamos, pelos nossos atos, né? Imaginem em outras existências nós causando um mal muito grande a algum indivíduo, né? Ou nos colocamos de forma irresponsável em algum tipo de relacionamento. Isso traz marcas para os nossos perispíritos, tanto daquele que praticou, tanto daquele que recebe o ato, e aquilo de alguma forma precisa ser superado, né? Tudo que envolve aquelas dificuldades que foram materializadas precisam ser superadas. Então muitas vezes esses espíritos precisam se reencontrar, né, para parar arestas, né, para superar problemas, né? E isso é muito bonito, né? Nós entendermos que, por exemplo, um indivíduo que no passado tirou a vida de alguém, por exemplo, tem a oportunidade de dar a vida a um ser que, em uma oportunidade futura, seria, por exemplo, um filho, né? Ou uma mãe, enfim. E esses laços de família, né? Esse amor que já é intrínseco quando a gente fala família, é que auxilia, né, essa proximidade para que essas dificuldades possam ser superadas. Sempre são superadas? Não, muitas vezes não são, né? Por escolhas errôneas, por nós não darmos e muitas vezes não nos colocarmos de forma a entender a complexidade que se reunir pessoas no mesmo lar para que aquelas pessoas possam estar numa mesma família, e nos colocamos ingrato a essas questões e desperdiçamos a oportunidade que Deus nos dá desses reencontros, né? E adiamos aquilo que em algum momento precisará ser superado no nosso contexto evolutivo, né? Então é sempre importante estar sempre buscando entender que a nossa constituição familiar hoje é fruto de um propósito maior, né? É fruto de um trabalho intenso da espiritualidade para que aqueles espíritos pudessem se encontrar. E entendendo, né, que todos esses desafios que nós nos colocamos são derivações
do orgulho e do egoísmo, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, né? Eles apresentam que as virtudes contrárias ao orgulho e egoísmo são a humildade e a caridade. E a nossa leitura inicial, inclusive, falou, né, dessa importância da caridade. E eu trouxe essa leitura justamente para aguçar esse sentido, né, do quanto nós precisamos exercitar a caridade dentro dos nossos lares, né? Entender que muitas vezes nós não temos empatia com alguns de nossos familiares, né? Mas que é preciso sempre colocar o amor à frente, né? Nem que seja por um entendimento lógico da situação, né? De que as dificuldades precisam ser superadas, né? E é um passo de cada vez, é com calma, né? É sempre se escorando no Evangelho, na doutrina espírita. Muitos pais, né, muitas vezes se colocam dizendo que não sabe onde erraram com o filho, não sabe porque os filhos tomaram determinados caminhos. E mais do que a educação que os pais colocam, né, diariamente para os filhos, a oportunidade deles estarem próximo, né, de uma religião. Nós aqui espíritas falando, né, de uma forma mais especial, para que as crianças desde muito cedo, os jovens, tenham a oportunidade de estarem dentro da casa espírita, na evangelização, na mocidade. O quanto isso ajuda nesse processo educativo, enquanto isso ajuda nessa construção de caráter, né? Porque nós, enquanto pais, ainda somos muito falhos, né? Nós não detemos sozinhos de todas as ferramentas que nós precisamos para guiar um outro espírito, né? Que está se colocando no mundo mais uma vez para tomar suas próprias decisões. E dessa forma nós precisamos buscar o auxílio, né, da doutrina espírita e do Evangelho, que são recursos colocados à nossa disposição, que nos auxiliam e muito, né, nesse processo de educação do espírito. E como é importante começar isso cedo, né, desde ali dos primeiros passos, se possível na barriga. Infelizmente agora nós estamos tendo esse momento de estarmos afastados, das crianças não poderem estar indo nas evangelizações. Eu acredito que elas sentem muito isso também, mas nós vamos superar esse momento e isso vai se recolocar, né, em um momento próximo, imagino eu, pelo menos assim espero. Então, e nesse primeiro momento, enquanto isso não é possível, que nós não esqueçamos, né, de estarmos utilizando o culto do Evangelho no lar, com a participação da família, buscando enlaçar os familiares, né, como a Joana de Ângeles fala em um livro que não me recordo o nome agora, esse enlaçar a família para estar próximo desse momento, porque são momentos que a espiritualidade se utiliza, né, para buscar tocar as sensibilidades, né, porque o amor sempre é a forma ali de sensibilizar, de abrir os canais, né, para energias que possam, de alguma forma, auxiliar em todo esse contexto, né, em todo esse contexto tão desafiador que é a família. E a gente aqui já se encaminhando para o fim da nossa fala, porque nesse formato eu busco ser o mais objetivo possível, que eu acho que a dinâmica da internet requer isso, né? Uma objetividade e ser mais assertivo na medida do possível, para que a gente consiga passar a mensagem mesmo que de forma virtual, né? E falando assim de forma
mais macro, né, entendendo que no fim das contas todos nós somos de uma mesma família, né, a família universal, né, Jesus que se colocou como um grande irmão que está disposto a nos auxiliar nesses passinhos que nós damos a cada dia, entendendo que nós já fomos pais de muitos indivíduos, mães de muitos indivíduos, já fomos filhos de muitos seres, de muitos, né, tivemos a oportunidade de ter uma interação, né, milenar, digamos assim. Então, quantos pais nós já fomos, né, quantas mães nós já fomos, quantos filhos nós já tivemos, e mesmo aqueles que não estão mais no ambiente físico conosco, não deixam de ser os nossos familiares, né? Quando um avô, uma avó, uma mãe, um pai desencarnam, nós deixamos de chamar de pai, de mãe, de avô, de irmão, não, né? Porque nós consideramos eles também da nossa família, né? Porque a morte, como nós sabemos, não existe, né? É apenas uma passagem. Então também fica aí o nosso carinho para os familiares já desencarnados, né? Que essa energia possa chegar até eles, que nós possamos receber também a energia desses familiares desencarnados, né? E para fechar o nosso raciocínio, né? Seguindo nesse caminho, eu gostaria de trazer o texto que se chama Partida e Chegada, de Victor Hugo, que é de fato um texto muito bonito, né? Que propõe a certeza, né, que a vida continua, né, e que nossos familiares desencarnados são tão amados quanto foram enquanto encarnados, né, e que essas partidas e chegadas vão nos fazendo entender que na verdade nós compomos um contexto maior, né, e nos enxergar de fato a cada dia mais como parentes, como irmãos de caminhada e como constituintes de uma mesma família. O texto diz assim: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto do destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não. Certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu, suas conquistas seguem intactas.
da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita do outro lado. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual. Em um constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. E é assim que eu termino a minha fala singela nessa oportunidade, buscando traçar que são nessas idas e vindas que nós vamos nos compreendendo como irmãos, como constituinte de uma mesma família, que embora hoje esteja uma família, saiba que nós já constituímos muitas outras famílias que também nos amam, que muitas vezes nos recebem no plano espiritual, Então nós temos famílias espalhadas por aí, e isso vai constituindo esse valor, de que fazemos parte de uma mesma família, onde o Pai maior, que é Deus, que ama todos nós e que sempre desprende o seu olhar carinhoso a cada um de nós. Que possamos olhar sempre com muito carinho para os nossos familiares, com muita caridade, porque é ali que começa de fato a nossa oportunidade de servir, e que Deus ampare cada um, cada família, que o nosso amor possa chegar também aos familiares já desencarnados, e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigados, amigos, tenham todos uma boa noite.